Sou pastor e a minha igreja não cresce. O que está de errado? Me ajuda! Ô pastor, eu queria tanto ter a solução. Eu usaria a solução para mim e certamente compartilharia contigo. E eu sei que essa é uma dúvida de muitos pastores que veem o seu ministério com uma certa cadência. A igreja está do mesmo tamanho, outras crescem, outras ganham novos membros e a sua não. O que pode estar acontecendo? E muita gente nessa hora chega a se questionar, né? O que é que está acontecendo com o meu ministério? Será que Deus me abandonou? Será que Deus diz que agora é meu fim ministerial? É melhor eu me tornar um membro comum, pastor auxiliar e levar minha vida adiante? Olha, todas as alternativas são possíveis. Nós vamos pensar em algumas questões. Primeiro, o crescimento da igreja ele vai chegar quando Deus disser vai crescer. Muitas vezes a igreja não está crescendo numericamente porque Deus decidiu que, por enquanto, não vai crescer numericamente. Então, ore, faça campanhas, você e Deus, convoque os obreiros da igreja, orem bastante para que Deus abra as portas. O livro de Atos fala que o Espírito Santo a cada dia acrescentava os que iam sendo salvos. Mas o crescimento da igreja ele é dado pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Portanto, é o Espírito Santo quem vai trazer as pessoas para a igreja. Essa questão espiritual ela deve ser a primeira. Apesar de você, meu amigo, ser o pastor da igreja, você, minha amiga, ser a pastora da igreja, como algumas igrejas têm mulheres à frente, você é apenas um mero mordomo de Cristo. Ele é o verdadeiro pastor da igreja, o Espírito Santo é o verdadeiro dono da igreja. Então peça a Ele, ore a Ele, e as coisas vão dar certo. Mas não podemos espiritualizar e apenas espiritualizar. Deus nos deu inteligência, estratégias, precisamos utilizar. Outra questão, eu preciso pensar o que é crescimento. Muitas vezes eu vejo como crescimento a igreja cheia. E aí você pega lá uma igreja neopentecostal, lotada, 2, 3, 4 cultos por dia, cheio de gente. Analise a igreja. Tem alguém lá prometendo dinheiro fácil para quem ora, para quem dá dinheiro para o pastor. Não se prega mais sobre salvação, sobre pecado, arrependimento. Muitas vezes é uma mera sessão de coaching gospel motivacional. E esse tipo de igreja, eu não creio que está agradando a Cristo ou adorando a Cristo. Eu preciso de um culto cristocêntrico que adora a Deus e não que adora ao ego. Eu preciso ser pastor de uma igreja madura espiritualmente, de homens e mulheres que entendem que a igreja é o lugar onde se adora a Cristo, onde se serve e obedece a Cristo, e ali permanecerá até que Cristo volte, ou até que a minha vida termine e eu, enfim, me encontre com Cristo. Portanto, pastor, não olhe apenas para o número. Se quiser olhar para o número, observe as pessoas. Eu já analisei por muito tempo igrejas neopentecostais. E o fluxo de pessoas é muito grande. A pessoa vai lá, faz uma campanha de 3 dias, 5 dias, 21 dias, some, nunca mais volta. A igreja não tem membros regulares. Você não precisa nem ir no culto, pastor. Fica de olho nos carros na porta da igreja e compare, que os carros estão sempre mudando. Ué. Não, está sempre mudando porque todo mundo compra carro novo. É mesmo? Conte quantos bancos tem na igreja, qual é a capacidade de membros da igreja e veja se o estacionamento cabe metade do número de membros da igreja. Por que metade? Vamos pensar no casal? Um carro, 2 pessoas. Portanto, um carro na garagem, 2 cadeiras ocupadas na igreja. Bate a conta? Tem uma igreja dessas aí, dessas seitas neopentecostais na minha cidade, em que é comum a pessoa dar entrevista dentro do carro segurando o documento para
o jornal lá da igreja, para dizer que conquistou o carro dentro da igreja. Só que o estacionamento da igreja deve caber uns, sei lá, 100 carros. A igreja, umas 5.000 pessoas. Ah, mas se todo mundo compra carro aí, uma igreja para 5.000 pessoas, no mínimo 2.500 vagas na garagem. Ou então metade do bairro para porque os carros estacionam na rua bloqueando tudo. Então, pastor, pense na maturidade espiritual da sua igreja. Se você tem problema de relacionamento, de jovens engravidando antes do casamento, o que para o mundo é normal, para nós nunca será. Está escutando, crente? Nunca será. Se você tem problema de divórcios dentro da igreja, de brigas em geral, pessoas com problemas financeiros graves, com aquele que é o trapaceiro do bairro e ele é membro lá da sua igreja e nunca mudou. Como é que está a saúde espiritual da sua igreja? Muitas vezes eu não tenho uma igreja muito grande, numericamente, mas eu tenho maturidade espiritual. Muitas vezes eu tenho uma igreja santa, que adora a Deus, que está unida, que os crentes se ajudam. Então eu tenho sim uma ótima igreja para congregar e para pastorear. Outra questão, como está o seu evangelismo? Não estou falando de criar memezinho de WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, ficar mandando para os irmãos, não. Fala de sair à rua, convidar as pessoas para o culto. Como é que estão as suas ações? Tem um bom trabalho com crianças? Eu passei por essa experiência dirigindo igreja. Tá? Eu era pastor de uma igreja que tinha uns 20 membros no máximo. Então só tinha culto. Aí eu aluguei uma salinha maior e comecei um trabalho com crianças. De uma semana para outra já tinha 50 membros na igreja. Porque muitas pessoas tinham filhos, tinham crianças muito pequenas e não vinham ao culto porque não tinha condições da criança chorando, correndo no culto. Quando teve salinha, os pais vieram para a igreja. Aí eu investi pesado trabalho com criança e adolescente. Quando eu entreguei essa igreja, uns 2, 3 anos depois, tinha 100 membros no domingo à noite, fora as crianças que iam para a salinha. Então eu comecei o trabalho com uma família só, me lembro de 20, o trabalho de crianças foi a virada para 50 membros, depois com 100 membros, já em outro templo, eu devolvi para o próximo pastor seguir adiante. Eu acho que 100 pessoas no domingo à noite é um volume bom de pessoas na igreja. Então, como é que está esse trabalho de evangelismo, recepção com as crianças? Como é que é você, pastor? Você visita os membros? Você vai para a porta da igreja e cumprimenta os irmãos que estão indo embora, fala com todos, entende a necessidade deles? Então, isso é importante de saber, tá? E tem oportunidade para todo mundo, pessoas que querem trabalhar, isso é uma questão. Última questão são os donos de igreja. Muito cuidado com eles. Se você é um dono de igreja, se converta. Muita gente não quer que a igreja não quer que a igreja cresça, desculpa a construção linguística, não quer que a igreja cresça para que você não perca o seu cargo. Eu já vi gente assim. O menino canta e toca male, mais ou menos, canta mal pra caramba. Todo mundo que chega e canta melhor do que ele não deixa tocar no louvor, fala que é rebelde, põe defeito na pessoa. Às vezes o irmão lá é líder dos diáconos e ele não quer que cresça a igreja porque ele sabe que quando crescer ele vai perder o cargo, porque ele não é tão bom assim. Então tem muito dono de igreja que impede o crescimento numérico porque ele só tem espaço na igrejinha pequena. Perceba esse tipo de pessoa que ele sempre vai ciscar para outra igreja menor. Ele está numa igrejinha e ele passa a ser muito útil. Porque o pastor de igreja pequena está sozinho. Gente, eu já fiz culto, que eu fiz todas as ações do culto. Eu abri o culto, toquei violão, cantei, guardei o violão, preguei, voltei, cantei de novo, orei pelo povo, tranquei a igreja e fui embora. Totalmente sozinho, fiz todas as ações do culto. Então, quando chega alguém que sabe tocar, sabe cantar, está disposto a ajudar, você já dá logo o cargo. Então, muita gente procura as pequenas congregações para ter espaço. Quando cresce a congregação, que surgem novas pessoas para ajudar, essa pessoa não quer que cresça, que não quer perder o cargo. Se mesmo assim crescer, a pessoa sai e procura outra igreja pequena, longe, sem recursos, para que essa pessoa seja novamente útil na igreja.
Então, infelizmente, pastor, muitas vezes essas pessoas acabam atrapalhando o crescimento da igreja. Elas impedem, que elas não querem perder o cargo. Então, eu acho que é isso. São as principais questões que eu consigo trabalhar com você aqui. Então, analise na sua igreja o que está acontecendo. Se existe algo espiritual, ore. Se existe algo humano, faça. Mas, acima de tudo, mantenha o seu coração firme em Deus, pregando a palavra de Deus. E não desanime. Se Deus te colocou lá, é porque Deus tem um plano para você.